Nosso próximo assunto é o Banco do Brasil, que ameaçou banir o crédito ao produtor rural que pedir recuperação judicial. Essa não é uma novidade para o nosso telespectador, seu Bianco. O senhor sempre alertou os perigos de se pedir recuperação judicial, por mais que seja algo que o produtor ele tem o direito dele, mas o senhor sempre alertou os problemas que isso pode causar, principalmente diante das instituições financeiras, e concretizando o que o senhor já disse várias vezes por aqui, o Banco do Brasil se manifestou, e o Banco do Brasil, vamos lembrar que é o maior financiador do agronegócio do país, ameaçou através do vice-presidente de controles internos e gestão de riscos, o Felipe Prince, ele disse o seguinte: eles não terão crédito hoje, amanhã, nem nunca mais, disse ele em relação aos produtores que pedirem recuperação judicial. O senhor sempre alertou isso, hein, seu Bianco? Jossan, isso soa como uma ameaça, né? Mas eu, no meu entender, é uma ameaça verdadeira. Por quê? Tem muita gente pedindo recuperação judicial programada, pensada, às vezes por má administração. Então, tem que ver o porquê é que tem uma grande dívida, o porquê é que tem esses grandes problemas. Acabamos de falar sobre a taxa Selic. Vamos em qualquer indústria e num produtor rural bom e que haja esse problema hoje, que precise de uma recuperação judicial. Por que é que ele está indo para a recuperação judicial? Ele pegou um dinheiro, ele foi plantar, ele investiu em máquina, alguma coisa assim, e daí? O juro extrapolou, ficou muito caro o juro, aí ele não deu mais a volta. Então hoje ele tem uma tendência do quê? Para ele dar a volta, ele precisa de uma recuperação judicial. Porém, será que essa volta que ele precisa, ela está dentro daquela legalidade, dentro daqueles fatores que... será que ele produziu pouco? Será que foi culpa dele ou foi culpa do mercado? Se foi culpa do mercado, eu acho até justo se pedir uma recuperação judicial. Porém, tem muita gente mal intencionada. E aí, essas pessoas mal intencionadas, elas criam um benefício para ela e prejudicam todos os demais produtores rurais honestos e que queiram fazer os seus pagamentos direitinho. Por quê? Porque se o banco tem um prejuízo com o Jossan, automaticamente ele vai querer recuperar isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar todos os juros dos demais produtores. Então ele perdeu R$10 com você, ele tem que ir recuperando 50 centavos de cada um dos outros produtores. Vai ficar mais difícil para o produtor que esteja lá querendo e quase conseguindo dar volta. Então, e por isso, quando você centraliza e beneficia somente um grupo, uma pessoa, uma recuperação judicial, e você prejudica 10, 15, 20 pessoas, nesse âmbito, nessa teoria, nesse pensamento, eu sou muito contra a recuperação judicial. Eu cheguei a ver, acho que o senhor viu também, enfim, né, notícias, e tem um comentário aí num site que, numa análise de um CEO de um banco, que a disponibilidade do crédito para o produtor, por mais que o maior plano safra, não sei o quê, a gente está vendo muita informação de produtor falando que não está conseguindo acessar o crédito. Então, adianta ter o dinheiro disponível se ele não está conseguindo chegar até esse dinheiro. Então, quando a gente começa a analisar isso também, deve entrar em consideração aí por conta desses pedidos de recuperação judicial, na sua opinião? Os bancos estão, para se precaver de recuperação judicial, eles estão fazendo um outro sistema, que é um sistema o quê? Quando você faz um empréstimo no banco, você dá de garantia o quê? Seu carro, sua fazenda, sua produção. Antigamente, muito fácil, principalmente a produção. Você chegava lá, olha, ano passado plantei 100 hectares de soja, eu produzo 50, 60 sacos por hectare, vou te dar minha produção de 30, 40 sacos, você me empresta o dinheiro. O banco emprestava, tá.
começou a ficar difícil para o banco. Começou a não receber esses dinheiros. O que é que os bancos estão fazendo? Dificultando não, criando outras opções. E uma das opções é a tal da alienação fiduciária. E essa alienação fiduciária, ela quase que ela transfere os teus bens para o banco. Então, o banco te empresta o dinheiro, porém você, entre aspas, transfere seus bens para ele. Se você entrar com recuperação judicial, a recuperação que você entrou, aquele bem não entrou, porque não é mais seu. É uma maneira de se garantir. Mas olha o prejuízo que dá isso para o produtor. A transferência de matrícula, a despesa de cartões, despesa de projeto, dificuldade de você correr atrás de toda essa documentação. Aquilo que você chegava lá no banco e dizia, olha, eu produzi isso daqui, está aqui meu relatório, minhas notas de venda do ano passado. Você me empresta 50% do que eu produzi o ano passado. Fazia assim, uma CPR e tal, assinava, já saiu o dinheiro. Agora, essas dificuldades são imensas. Você precisa de sua área, você precisa de 1001 garantias. Por quê? Porque o banco também não quer perder. O banco quer emprestar o dinheiro, ele quer receber o juro dele e quer receber principalmente o capital. Então, esse que está sendo o grande problema, a dificuldade. Pode ser até que daqui uns dias a gente vai noticiar que está sobrando dinheiro, mas não é que está sobrando. Está faltando, estamos tendo muita dificuldade de conseguir captar esses recursos. Por quê? Por causa das dificuldades que os bancos estão tendo ou as garantias que eles estão querendo. Muito bem, daqui a pouco eu te chamo de volta, seu Bianco. A gente vai fazer o nosso último intervalo comercial e no próximo bloco, o boleto gigante, o tal do boletão de 1 trilhão e 600 bilhões de reais na Avenida Paulista. Quem será que paga esse boleto? A cobrança é por parte, a cobrança é para países ricos pela dívida climática e justiça ambiental pelo Brasil. A gente já volta.